Fala pessoal, eu sou Tito Sabino, canal Fórmula da Bíblia, e a partir de agora eu vou trazer uma série de vídeos para vocês falando dos 7 fundamentos da fé cristã. Então eu peço para você já deixar o seu like aí, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, tá certo? E acima de tudo, deixar o seu comentário, as suas dúvidas, a sua contribuição do que você pensa e falar aí também o que você gostaria de ver aqui no canal, ok? Então vamos lá para o vídeo, beleza, pessoal? Pessoal, nós vamos falar aqui da palavra que está escrita na carta de Paulo aos Efésios, que diz assim, olha, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4, do 4 ao 6, ok? Então vamos lá, pessoal. Amados, queridos, amigos, amigas, né? Nós precisamos entender uma coisa. Você que um dia foi batizado, você que um dia aceitou Jesus, você passou a ser corpo de Cristo. Então, a palavra que nós lemos aqui de Efésios 4, 4 ao 6 diz: há um só corpo, é o primeiro fundamento que eu quero trazer para você aqui hoje. Há um só corpo, não existe dois corpos de Cristo, dois corpos de Cristo. Há um só corpo, né? E esse corpo é chamado de igreja. Não a igreja onde você congrega, aquele prédio bonito. Não. O corpo de Cristo em toda a terra. Então a primeira coisa que nós temos que compreender e responder para nós mesmos e para aqueles que nos perguntam, o que é a igreja, pessoal? O que é a igreja? Né? Em primeiro lugar, nós temos que entender o vocabulário que traz esse conceito para nós, que vem da língua grega, que vai usar o prefixo ek, né? Que é esse prefixo ek, que vai significar fora, certo? E também, juntamente com a palavra eclésia, que significa chamado. Então, a igreja simplesmente, basicamente é chamados para fora. Se você um dia foi batizado em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você aceitou o Senhor Jesus publicamente como seu único, suficiente Salvador, eu tenho uma notícia boa para dar para você, tá? Você é a igreja de Jesus, você faz parte da igreja de Jesus. Você é o templo, você sozinho é o templo do Espírito Santo, ok? Para ficar bem certo isso, né? Mas você, em termos de corpo de Cristo, você faz parte do corpo místico de Jesus em toda a terra, tá certo? Então, pessoal, o conceito de igreja, nós vamos encontrar primeiramente lá no Êxodo do Antigo Testamento, lá em Êxodo 3, do 1 ao 22, né? Que quando Deus chama Moisés para tirar Israel do Egito e levá-lo para uma terra prometida, então Deus tem a sua congregação caminhando no deserto, né? Então esse termo, congregação no deserto, é também chamado na Septuaginta, que é a tradução que se fez da palavra de Deus para o grego, tá certo? Esse termo também significa igreja. Você vai notar que igreja não é somente um conceito que Jesus trouxe para nós. Jesus, você pode estar certo disso, ele se utilizou desse termo, porque era um termo que já vinha dos gregos, passou para o Império Romano, né, esse conceito de igreja, porque igreja nada mais é do que uma assembleia. Então, quando você é convocado, quando seu filho vem da escola e traz aquela cartinha do professor falando, olha, tal dia tem reunião de pais e mestres, quando a sua mãe, seu pai vai na reunião, quando você, pai, vai na reunião, né, melhor dizendo, que eu estou falando com você que é pai, né, você que é um jovem, quando você faz parte de qualquer reunião, em volta de qualquer assunto, você está participando de uma igreja, de uma assembleia, porque você está reunido em torno de um assunto, ok? Então, olha o que diz, ó, a verdadeira igreja é chamada a sair do mundo.
tá certo? Sair do sistema do mundo para entrar no sistema do que Deus quer para nós, tá certo? De fato, vem a palavra do Senhor no capítulo 17 do Evangelho de João, que diz assim, ó, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, 14 ao 16. Então a igreja, a primeira coisa que nós temos que entender, é um corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. E aquele irmãozinho nosso que está lá no Japão, que nós não conhecemos, ele faz parte do corpo místico de Cristo. Tá certo? A igreja também, ela pode, o termo pode ser usado para um edifício físico. Quando você fala, eu vou à igreja. Por exemplo, ó, fiquei muito contente, vamos à casa do Senhor, podemos trocar aí, vamos à igreja do Senhor. É um lugar físico, mas não é o conceito mais profundo de igreja, tá certo? Um edifício espiritual que reúne a assembleia de crentes que se santificam. Na verdade, a igreja é um edifício espiritual, né? Não tem nada a ver com edifício físico, né? Primeiramente dizendo, é um edifício espiritual que reúne a assembleia dos cristãos, dos crentes em Cristo Jesus. Olha o que diz aí, ó. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, 18, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem aí fora quem eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, mas Jesus pergunta, e vós, quem dizem que eu sou? Então olha a percepção de Pedro e dos discípulos, Senhor, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus, exultando no Espírito, dizendo palavras semelhantes que eu vou dizer para você, Pai, graças eu te dou, porque ocultaste dos sábios entendidos esse conceito aí, e revelaste aos pequeninos, né? E ele diz, pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, uma pedra pequena, e sob esta pedra, que é Jesus, ele referindo-se a ele, esta pedra que sou eu, Pedro, edificarei a minha igreja. E tem mais, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus traz o conceito perfeito, ele usando, se utilizando então desse conceito de igreja nos termos gregos, e agora no mundo romano, que tem esse conceito onde o imperador, ele levantava homens ali, senadores, para captar a ideia do povo, o que o povo pensava do Estado grego, do Estado romano, cada um na sua época. Eles traziam a dor do povo, as reclamações do povo, e o imperador então entendia a mente do povo e dava a sua palavra para os senadores, e os senadores faziam a ponte entre Estado e povo, tá certo? Então também Jesus precisava, que os seus discípulos, o povo agora que ele estava formando para formar a sua igreja, percebesse isso. E eles perceberam, Jesus não teve que falar, olha, vem aqui que eu vou montar uma igreja, não. Foi percebido que ali eles tinham um cabeça, que eles tinham um líder. E esse líder, quando sabe então do coração deles, quando pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E eles falam, tu és Jesus, o Filho de Deus, era o que Deus precisava, era o que Jesus precisava. Então ele lança os fundamentos, ele fala, então Pedro, tu és pequena pedra, um pequeno tijolinho, como você, meu querido, que me assiste, como eu, nós somos pequenos tijolinhos desse edifício, tá certo? Mas os nossos pés estão fundamentados em Cristo Jesus, que é a rocha, e na doutrina dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos, tá certo? Então foi o que Jesus fixou ali. Não é por acaso que Jesus aborda a questão da igreja logo depois que foi reconhecido como Cristo. A igreja existe onde confessa-se, onde se acredita que Jesus é o Messias, enviado por Deus para salvar a humanidade. Então, se você hoje aí falar assim, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma, porque é Ele quem pode te levar para o céu,
Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o único que pode dar a vida e tirar a vida. Então nós não devemos temer o homem que só pode matar o corpo. Está na palavra. Mas devemos temer aquele que, além de matar o corpo, pode também matar a alma. Tá certo? A igreja não é um edifício. Significaria, né, se a igreja fosse apenas um edifício físico, significaria que Jesus tinha fisicamente construído um edifício sobre a pessoa de Pedro. Mas não. A igreja é composta de discípulos do Senhor, que a Bíblia compara como pedras vivas, como pedras que constituem um edifício espiritual, uma habitação na qual Jesus Cristo deve reinar. Então, queridos, esse conceito tem que ficar bem claro na nossa mente, porque nós não somos sozinhos uma igreja. Nós somos uma igreja formados com outros irmãos em todo o mundo, chamados também de corpo físico. Não é errado chamar a igreja física, o local que nós congregamos, de igreja, porque esse conceito é um conceito latino, tá certo? Mas nós somos, eu, unido com você, unido a nossa fé com outros irmãos que nós nem conhecemos em todo o mundo, somos chamados de corpo de Cristo. Então você que está aí hoje confinado na sua casa, você que está aí pensando assim, poxa, está fechada a igreja, meu querido, você não deixou de ser parte do corpo de Cristo por causa disso. Se você clamar a Ele aí no seu quarto, em secreto, como diz em Mateus 6, Ele vai te ouvir em secreto. Se você ler a Bíblia com o coração aberto, intencionalmente querendo perceber algo novo do Senhor, Ele vai se revelar para você, porque você faz parte de um organismo vivo. Chegou a hora de você exercer a sua autonomia cristã, de você perceber o Espírito Santo na sua vida, porque uma vez que você é corpo, uma vez que Cristo Jesus é o cabeça, o Espírito Santo vai entrar também nessa história. Ele já entrou nessa história, sendo aquele que age no corpo, dando vida ao corpo, trazendo a iluminação nos textos bíblicos, a revelação da palavra para você ter nutrientes na sua vida, tá certo? Então, se atente para isso, né? Olha o que está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não sabeis vós que o templo de Deus, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está lá em 1ª carta de Pedro, tá certo? Capítulo 2, e também você encontra esse conceito em 1 Coríntios 3,16. A igreja é a congregação dos santos, porque seus membros, libertos do poder do pecado, vivem em novidade de vida de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nenhum pecador vai herdar o céu. O pecado não herda o céu, nem carne, nem sangue herda o céu. Seremos todos transformados um dia para herdar o céu. Essa transformação já começou quando você aceitou Jesus, quando você passou a fazer parte do corpo de Cristo. O reino não vai chegar na sua vida, você já vive o reino de Deus está dentro de você, e Jesus pede para você manifestar. O reino não está ali ou aqui, o reino está aí dentro, está dentro de nós. Manifeste o reino, tá certo? Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja, pura, sem mancha, nem ruga, como está em Efésios 5, tá certo? 27. Assim, à luz da palavra de Deus, podemos afirmar que qualquer cristão que pratica o pecado, qualquer igreja local que vive na desordem, não traz parte do corpo de Cristo, não faz parte do corpo de Cristo. A igreja não se conforma com os costumes e práticas do século presente, não se deixa influenciar pelo mundo e não faz nenhum compromisso com o pecado. Você é a igreja de Cristo, tá certo? Você é a igreja de Cristo. Queridos, nós vamos falar nesses dias aqui sobre 7 fundamentos, 7 facetas da fé cristã, tá certo? E a primeira, nós estamos falando que é o corpo de Cristo, são aqueles que têm Cristo como seu cabeça, é a Assembleia de Deus, é a eclésia de Jesus, é a Assembleia de Cristo, é a Assembleia
a eclésia, chamados para fora, saiamos, tem uma palavra que diz assim, ó, saiamos para ele, levando, fora do arraial, levando o nosso vitupério, assim como Cristo um dia saiu das portas de Jerusalém para morrer crucificado no Gólgota, que era fora da cidade, o Monte Gólgota, também você e eu fomos chamados para sair do sistema mundano, tá certo? Agora, queridos, quem pode saber quem é a igreja verdadeira? Somente Deus sabe, olhando para o nosso coração, quem é de fato a igreja verdadeira. Tá certo? Porque naquele dia, no último dia, no momento em que Deus vai separar o joio do trigo, somente os anjos do Senhor, vai ser dado esse poder aos anjos, de detectar quem realmente é a igreja, de quem realmente é joio, de quem é trigo, de quem é verdadeiramente o corpo, de quem não é. Tem uma parábola do joio do trigo, né, em Mateus 13, que diz, só os anjos, por ocasião da ceifa, serão capazes de separar o joio do trigo. Tá certo? Então o homem semeou a semente, mas o inimigo foi lá de madrugada e semeou o joio também. Quando a erva cresceu, os servos do campo ali, daquele senhor, percebeu que tinha joio, e eles vieram desesperados, Senhor, o inimigo semeou o joio, a gente arranca, falou, não, deixa que cresça primeiro, e depois você arranca o joio, e joga no fogo, e o trigo você guarda em celeiro. Meu querido, você foi chamado para ser trigo, fazendo uma alusão ao corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo, você foi chamado para dar fruto, e frutos dignos de arrependimento, você foi chamado para viver em novidade de vida. Vai chegar no momento em que Jesus vai separar, no arrebatamento da igreja, nós seremos levados para a glória, para sermos, então, a noiva do Cordeiro, casados com Cristo, para as bodas do Cordeiro, para o casamento com Cristo. Mas as pessoas que achavam que era a igreja, mas que viviam uma vida da maneira que elas queriam, serão lançadas no fogo eterno, tá certo? Lançadas no fogo eterno. Meus queridos, você faz parte de um corpo, e esse corpo é um corpo místico, não é místico de misticismo, não, é um corpo invisível. O corpo de Cristo, ele é invisível. Para você ver uma coisa, diz na palavra assim, Jesus dizendo, as mesmas aflições, os nossos irmãos passam no mundo inteiro. Você não é o único que está passando. Hoje é um momento propício para falar dessa palavra, mas as mesmas aflições, os nossos irmãos passam no mundo inteiro. Você passa tribulação? Os nossos irmãos em outro país passam também. Você passa dificuldade financeira? Meus queridos, muitas pessoas passam por isso. Você passa por momentos de pensar em desistir? Quem nunca passou por momentos assim? Paulo passou por isso. Provavelmente os discípulos todos de Jesus passou por isso, porque sofriam perseguição, sofriam dificuldades extremas, passavam necessidades extremas. Mas tem uma promessa, você não vai ser vencido, as portas do inferno não vão prevalecer sobre você, você vai avançar sobre o inferno, e você vai resgatar pessoas, você vai ministrar a palavra, vai participar, você vai compartilhar, a palavra que está dentro de você, você vai lançar o seu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias você vai encontrar, você vai ser usado onde você está, para confortar corações nos dias de hoje. Você vai começar a exercer de dentro aí da sua casa mesmo, de dentro do seu mundo, né, da sua vida, você vai começar a exercer o verdadeiro cristianismo, tá certo? E você vai ser um crente mais autônomo, você não vai depender tanto de homens. Claro que nós temos que ter os pastores, os líderes, porque Deus, depois se você continuar lendo o texto de Efésios 4 aí, inteiro, você vai ver que Deus, ele colocou dons na igreja, né, para a edificação da igreja, mas todos os dons, pastores, mestres, evangelistas, doutores na palavra, profetas, que pode ter dentro da igreja, que é os dons que ele deu para a edificação do corpo.
Qual que é a razão de ser de você ser um pastor, ou de você ter um pastor? Se esse pastor não for aquele que ativa dentro de você uma fé, que provoca você para você buscar mais a Deus, para que você seja mais autônomo, não tem razão de ser. Jesus colocou todos esses homens, não para eles ser destaques acima da igreja, não, porque o maior tem que ser o menor. A palavra fundamento da fé cristã, quando eu quero ser um fundamento, o fundamento fica escondido. Quando você olha para um edifício bonito, se você olhar para a sua casa, você vai ver aí a parede pintada, passada a massa corrida, bonitinha, vai ver a janela bonita, tal. Então você está vendo o que está por cima. Você não consegue mais ver o fundamento. Você não consegue mais ver o alicerce, lá o ferro, a pedra, né, que foi colocado, o cimento, não, porque foi tudo coberto. Então, esses homens que vão vir mais tarde aqui, você vai ver na palavra, você continua lendo na sua casa, uns foi dado para pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, enfim, todos esses teriam que estar escondidos, somente dando fundamento para a igreja. Você sim, que é a igreja, você tem que brilhar no mundo, no bom sentido da palavra, não para se exaltar sobre ninguém, mas você tem que fazer a luz de Cristo brilhar, você tem que compartilhar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Compreende isso? Esse é o conceito de corpo. Paulo está escrevendo aos Efésios aí, para mostrar como que a igreja tem que se mover agora em comunhão. Se mover em comunhão, você não tem que ter comunhão só com aquelas 50 pessoas que vão na sua congregação, ou as 10 mil que vai na sua congregação, se você faz parte de uma congregação grande, não. Você tem que ter comunhão com todos os povos que professam a fé no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vou mais além, você tem que ser uma pessoa aberta, né, para você acessar outras pessoas que não são da nossa comunidade cristã, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, mas que são irmãos em potencial, são crentes potenciais. Você não pode se fechar no seu mundo, na sua igreja, achar que só a sua igreja está certa, não. Você é corpo de Cristo, meu querido, e você faz parte da Assembleia de Deus, do corpo místico de Cristo. Esse corpo que é invisível, não da igreja local que é visível somente. Você faz parte de uma coisa mais profunda. E você foi chamado para manifestar a Cristo ao mundo, para compartilhar Cristo com todo mundo aí, com muitas pessoas que não conhecem hoje. Dá uma palavra, manda um vídeo para um amigo, liga para alguém a partir de agora, fala: olha, eu estou ligando para você como igreja que sou de Cristo Jesus, como sendo parte do corpo de Cristo, dizer que existe uma solução para você. Beleza, pessoal, não vou me prolongar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá certo? Mas só para a gente concluir, né? A partir de hoje, saiba que você é parte do corpo de Cristo e que você precisa manifestar Cristo ao mundo. Ok, pessoal? Então, o próximo vídeo, nós vamos estar trazendo aí o outro conceito, né, o outro pilar da nossa fé cristã, que faz parte do entendimento de união cristã, tá certo? Nós estamos unidos com outros irmãos, passando realmente o que outros irmãos estão passando, mas nós estamos acima disso, pessoal, nós estamos unidos na fé em Cristo Jesus. O nosso Cristo Jesus não pode ser vencido, não pode ser amarrado, não pode ser preso por ninguém, porque Ele é vencedor. Um grande abraço para você, deixa o like aí, tá certo? Deixa o seu comentário, se inscreva no canal e compartilha com o pessoal, tá certo? Nós vamos melhorando a cada dia aqui, nós vamos crescendo juntos, em nome de Jesus. Um grande abraço.